Gema Galgani. Intervenção da estrela unidade. Este último absoluto da unidade reencontrado pelo casamento místico é uma liberdade. É a libertação total. Este é um momento em que nada mais pode existir senão este absoluto. Eu sou a estrela unidade, Gema Galgani. Meus irmãos muito queridos, minhas irmãs muito queridas, como Maria lhes disse, eu sou uma das componentes do manto da graça, em sua polaridade, se pode chamar assim, feminina. Vivamos, em primeiro lugar, um momento de comunhão. Vou expressar, então, desta vez, palavras, mas que não serão apenas palavras. Eu falei longamente sobre a unidade, da minha experiência, minha própria experiência. Hoje, vou continuar o que disse minha irmã Ivone Amada de Molestroit sobre o casamento místico, a partir da unidade. Nota: ver intervenção da irmã Ivone Amada de Molestroit de 10 de março. Não apenas pelas palavras e conceitos, mas diretamente pela onda da vida. Então, primeiro de tudo, vamos viver juntos nossa comunhão na ação da graça. Efusão vibratória. Comunhão. Neste espaço e neste tempo que nós criamos, irmãos e irmãs, eu os animo a ir além das meras palavras. Porque as palavras que vocês conhecem são estereótipos, mesmo que elas não pertençam à sua própria experiência. Assim, é a palavra casamento, assim é a palavra gozo, que sempre evocam uma relação particular, humana sensorial e limitada. O significado das palavras que vou utilizar vai muito além, e vocês o sabem, aqueles que vivem a onda. Porque este casamento não é uma submissão, mas é a expressão de uma fusão. Da mesma forma, a palavra gozo refere-se invariavelmente, para o humano encarnado, à relação sexual em si. O gozo de que falo vai muito além de qualquer sentido e de todo sexo, pois envolve algo além de toda a consciência, e de qualquer associação a um corpo, ou a um si. Mesmo se os corpos, além dos sentidos, podem realmente viver nesse estado de comunhão e de gozo, porque há a interpenetração da onda da vida, além de qualquer conotação, e do que possa ser conotativo. Então, se eu posso dizer, vamos além das palavras e de suas representações, que lhes são próprias, ou das representações que há sobre este mundo. Qual é o lugar do casamento e do gozo, em meio à unidade? Geralmente, o casamento evoca a reunião, de diferentes maneiras, de duas consciências. No nível do absoluto, o casamento não é isso. É simultaneamente interpenetração e troca. Troca total de corpo, de alma e de espírito. Porque aqueles que vivem a onda da vida, vivem de modo lúcido que não existe nem corpo, nem alma, nem espírito, além da ilusão. Portanto, há efetivamente, nesta comunhão particular, a possibilidade de transcender os dois, a possibilidade, e ainda, de transcender a complementaridade. Porque não há mais complementaridade, no nível do que são denominados novos corpos. Isso corresponde à reunificação, no que é chamado de fonte de cristal, que está acima do anotágeno primordial. O anotágeno primordial é, evidentemente, o que contém em si as duas polaridades. E efetivamente, quando vocês encontram sua polaridade, os dois se tornam um. O casamento místico faz de vocês um ser unificado, onde não há mais diferença de polaridade, onde as duas polaridades estão finalmente em paz, pacificadas e unificadas. O casamento místico, mesmo se parecer como complementaridade, ou fusão de duas coisas distintas, não é realmente nada disso. É uma reconexão, uma nova comunhão com a verdade, o absoluto, a graça. É o momento em que vocês constatarão, em cada parcela do efêmero, que isso não tem qualquer existência. Que vocês são o absoluto, e que esse absoluto é um gozo indizível e permanente. Então, a unidade pode ser concebida, acolhida e vivida, por meio de suas diferentes ressonâncias, neste mundo, muito antes dessa onda mística. E é isso que muitos de vocês já viveram através da alegria, através da fluidez da unidade, dos mecanismos de hipersincronismo.
dando-lhes, de alguma forma, na pessoa que você era, a confirmação da veracidade e da verdade do que foi vivido. Havia, segundo a expressão humana, provas tangíveis e também intangíveis, da verdade do que você vivia como estado, como experiência. Hoje, eu diria que a unidade se estabelece além de toda a contemplação, além de toda a experiência, além da necessidade de ser tranquilizada, ou de ser validada. Esta é uma etapa, uma alquimia nova. Esta etapa, você pode chamar de final, embora nunca tenha tido um começo nem um fim, pois é onipresente e onisciente. Nesse casamento, o que lhes exprimiu a irmã Ivone Amada de Molestroit, esse êxtase indizível, essa fusão, essa reunião, onde os dois se tornam um, na verdade e na unidade. A onda da vida, permitam-me dar-lhes alguns mecanismos, que se imprimem no corpo ilusório, porque, como eu lhes disse, eu estou e sou, uma das vibrações que portam o manto azul de graça. O manto azul da graça é o que vem, na realidade, fecundá-los, despertá-los para uma viagem sem retorno, bem além de toda a experiência da unidade. Onde tudo, então, vai ser vivido, não mais simplesmente em meio ao limite desse corpo ou de um outro corpo, em outro lugar, mas em qualquer corpo. Não há mais limite. Isto não é simplesmente algo que é imaginado, sonhado, pensado, mas, realmente, a realidade de cada instante daquele que se casa com Cristo. Lembre-se, a palavra Cristo pode ser substituída por absoluto, por Maria, por Buda. Use a palavra que você quiser, isso não mudará estritamente nada para a onda que é carregada. A unidade vai estabelecê-los, de maneira definitiva, no que foi denominado os 4 pilares do coração, nota. Ver Protocolos 2. O manto azul da graça agiu, essencialmente, pela luz azul da fusão dos éteres, luz da graça, cor do manto, sobre 2 portas laterais, extremamente importantes, inscritas no corpo, que são as portas denominadas baço e fígado. Isto é, o eixo atração, visão. O diafragma, que corta a região da carne, o trato digestivo, do trato do ar, aquele do sangue e aquele dos pulmões, está reunificado. A passagem da porta Ot, porta da infância, como se exprimirá ainda, depois de mim, Teresa, nota. Teresa de Lisieux. Obviamente, este impulso, que foi dado e que muitos de vocês têm experimentado, sob a forma de vibração, de dor, de peso, no nível do que é denominado, no corpo efêmero, fígado e baço, as portas vibratórias atração e visão. Houve, de fato, um impulso que foi dado, o mesmo impulso que levou o núcleo da Terra a se liberar. O casamento entre o Sol e a Terra ou o Sol e a Lua. Todo casamento, seja ele qual for, não é senão um reflexo do casamento absoluto, da unidade finalmente conscientizada, por assim dizer, para além de toda a consciência. Então, um impulso foi dado, semana após semana, dia após dia. Trazendo o humano e eu não falo mais de vocês, irmãos e irmãs, mas eu falo do que poderia ser chamado, eu creio, Adam Kadmon, ou seja, o homem verdadeiro, além de toda a representação, o arquétipo construído como uma magnificência do absoluto, na carne, chamada de carbono. O fígado e o baço permitiam, de alguma forma, pelo seu isolamento, não viver a verdade de Alfa e Ômega. O impulso do manto azul da graça permite, no nível do triângulo da redenção da nova aliança, tecer, de alguma forma, as ligações de libertação entre unidade e atração, entre a L e visão. Esses pontos, que são pontos de luz, levaram alguns de vocês a rasgar os últimos véus da separação, deixando-se viver a verdadeira unidade, além desse corpo, dessa vida que você leva. Deixando-se acessar, além do que é chamado de astral, bem além de toda a visão e de toda a sedução, a verdade inefável do absoluto. Esse impulso levou a viver, ou a estar, no limiar da porta da infância. Então, o que bloqueia? Será que ainda existem apegos? Será que ainda há temores que se opõem na onda de vida? O único, como disse minha irmã Ivone Amada, está no pecado de não ser o absoluto. O ego tem todos os motivos para mantê-lo no si.
o ego tem todo o interesse em mantê-los no jogo perpétuo da ilusão, da busca espiritual, da busca pelo bem-estar, da pesquisa, da cura. Quando Cristo disse: procure o reino dos céus, que está dentro de vocês, e tudo o mais ser-lhes dado. Ele poderia mentir, ele que afirmava, e que demonstrava que ele era um, e em unidade com o Pai? Claro, o eixo atração, visão irá levá-los, sempre, a olhar para fora, olhar para tudo, exceto o absoluto. Porque há, de alguma forma, um condicionamento, o que vocês chamam, como lhes explicou os anciões, de sistema de controle do mental humano, que os mantém, que os manteve, devo dizer, no nível coletivo, sob controle, por assim dizer, de um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, que foi dirigido por aqueles que são intitulados criadores, mas que, de fato, não são senão manipuladores. Então, mesmo eles, não há que julgá-los, eles fizeram durar a ilusão, mas a ilusão pode durar. A ilusão é um tempo, quando ela é vivida, realmente, como uma ilusão. De qualquer forma, minha irmã Mananda Moy, o ponto AL no corpo, a estrela AL, Maria e eu mesma tecemos em vocês pelo seu acolhimento, e por vocês mesmos, pois vocês, de alguma forma, nos acolheram em vocês, como nós os acolhemos em nós. De alguma maneira, nós fomos as primícias do seu próprio casamento místico, nós tecemos as ligações de liberdade e de libertação. Vocês ancorarão a luz neste mundo. Agora, o manto da graça vem se colocar os seus pés, e sobre os seus ombros. O que foi concebido como uma camada suplementar, por assim dizer, de vibrações, para aqueles de vocês que o acolheram, na totalidade, imediatamente perceberam que o que estava acontecendo não era do domínio de uma experiência, nem ordinária nem extraordinária. Da mesma forma que aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de conhecer Maria, de diferentes maneiras, nunca duvidou de que era Maria. Da mesma forma, aqueles que vivem a onda da vida não podem deixar de reconhecer o gozo, o êxtase permanente. Porque sabem, inevitavelmente, que essa é sua natureza, e não mais algum peso da ilusão, de sua vida, de seus pensamentos, do corpo, que não pode alterar o absoluto. A unidade de que falei, há 1 ano, há 2 anos atrás, era um elemento preparatório. Da mesma forma o que lhes disse os arcanjos, há pouco tempo, que foi construído, pacientemente, um conjunto de ideias, um certo número de vibrações, de conceitos, de luz. Esse agenciamento da luz, sobre o corpo como no corpo de estado de ser, que foi reproduzido aqui, os conduziu ao limiar da porta Wood. Agora, vamos falar sobre o impulso de Metatron, que foi realizado. Metatron, que se juntou ao manto azul da graça. Indo além da abertura da porta que existe, ele também ajudou a estabilizar nosso impulso, muito além das portas unidade AL, a fim de construir essa ponte de luz, até atração e visão. Permitindo, então, além de qualquer dúvida e medo, para alguns de vocês, estabelecerem-se agora, na onda da vida. Fazendo de vocês os seres que não são mais nada na superfície deste mundo, e, contudo, estão neste mundo. Isso faz de vocês o que tem sido chamado, pomposamente, de liberados viventes. Mas vocês são, simplesmente, viventes, pois vocês são conduzidos pela verdadeira vida, e não pelo efêmero. Esta unidade, ela não tem preço, não tem peso. Não é uma busca, e, ao contrário, tudo, exceto isso. É o abandono total de toda a vontade. É o abandono total de todo o conhecimento. Como diz Teresa, é tornar-se como uma criança. Mas, aí também, não a criança do século XX, mas a criança em sua inocência, em sua pureza, aquela que nasce virgem de tudo deste mundo, contudo, neste mundo. Isso é o que desencadeou o manto azul da graça, gradualmente e à medida das semanas, entre os despertos, como entre os não despertos. Vocês se dão conta do que vocês vivem, hoje, que alguns seres que nos leem, pacientemente, sem nada viver, sem nem mesmo poder adornar-se com o título de semente de estrelas, ancorador da luz ou semeador da luz, encontram-se, de repente, projetados nesta onda da vida, na onda da graça e do êxtase. O que eles podem dizer?
O que eles podem reivindicar? A onda da vida está presente em toda a parte na Terra, pois o manto azul da graça, também, como vocês sabem, cobriu a Terra, e se amplia, agora, todos os dias do seu tempo, desde o núcleo central da Terra. Ela não vai parar mais, nunca mais. Convidando-os, se isso já não foi feito, a deixar-se fecundar, deixar nascer, deixar dar à luz no que, de fato, jamais teve necessidade de nascer, porque é nascido de toda a eternidade. Mais uma vez, não tenham medo das palavras, porque aquele que fala da onda da vida não pode falar senão do que ele vive, sem isso não se pode falar, é impossível. Você não pode trapacear com a onda da vida. Pois a onda, esse estremecimento de amor, esse êxtase permanente, não é qualquer ilusão, nem qualquer papel. Aquele que a vive, a vive. Aquele que é, e. Então, alegrem-se, pois o que um de vocês realiza, como lhes disse Cristo, todos vocês podem, sem nenhuma exceção, realizar. E, além disso, já está realizado, já que isso é eterno e absoluto. A unidade sempre esteve aí. Apenas a ilusão do olhar, apenas a ilusão de experimentos conduzidos, com dor ou alegria, sobre este mundo, os manteve, de alguma forma, afastados da unidade absoluta. Testemunhar a onda da vida não é discorrer sobre a unidade, nem discorrer sobre o espiritual, ou as energias, ou as vibrações, porque a onda da vida transcende tudo isso, na totalidade. Por enquanto, se podemos dizer, havia vocês, havia luz, e havia uma reunião, de certo modo, cada vez mais próxima, com provas tangíveis e intangíveis do que se realizava. Havia dois, vocês e a luz. E agora há um. Além do anotalógeno, a fonte de cristal, denominada, também, fonte da juventude, que está acima da cabeça, no nível do que os nossos amigos orientais chamam de Vajra, mas também o que está sob os pés de Buda, reunidos na mesma onda da vida, vindo do céu e da terra. Liberada de todo o constrangimento, de todo peso, de toda densidade. Como declamou longamente, no ano anterior, o arcanjo Uriel. A noção de leveza e de densidade, de passagem da ausência à presença. Hoje, aqueles que vivem a onda da vida percebem que nunca estiveram separados, e que eles não são nada mais do que o absoluto, ou seja, a onda da vida, a onda do éter, vindo substituir a onda vital, a energia vital, e mesmo a vibração da luz. Então sim, eu que, em minha última encarnação, não tive tempo para conhecer o que vocês chamam de amor físico, o que eu vivia era muito além do amor físico. Pois havia, realmente, um gozo do corpo físico, porque o divino esposo estava no céu, mas depois, ele estava em mim, e eu estava nele. É essa união, que, de alguma maneira, seria perpétua, que descobre a unidade absoluta da natureza e da essência do que vocês são, na totalidade, cada um. Não há qualquer esforço a fazer. Basta, simplesmente, permanecer tranquilo. Ficar tranquilo é, simplesmente, deixar o se esvanecer, deixar o se auto-aniquilar. A partir desse momento, a onda da vida os acolhe. E a partir desse momento, reconhecível entre todos de sua vida, vocês sabem que vocês são o caminho, a verdade e a vida. E que vocês não são mais nada neste mundo, porque vocês são o absoluto, e isso é sem retorno, e isso é eterno. Hoje, vocês são cada vez em maior número, e vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos. Além de ancorar a luz nesse mundo, além de propagá-la, sua simples presença no absoluto, sobre o mundo, é o testemunho da beleza, o testemunho da verdade, o testemunho do indizível e do gozo permanente da vida. Vivendo no absoluto, tudo o que é efêmero, mesmo o que lhes parecia, até agora, um peso, não poderá mais ser o mínimo peso. Vocês farão tudo, e vocês serão tudo com a mesma equanimidade. Pode-se dizer, simplesmente, que pode existir, entre o nascimento da onda da vida e o percurso da totalidade da ilusão do corpo, pode haver um período um pouco atribulado, onde as últimas dúvidas, os últimos medos, podem se apreender de vocês.
Aliás, virá um momento, então, da estabilização definitiva da onda da vida que vocês são, virá um momento, em geral, que é contado em semanas do seu tempo terrestre, e nunca superior a 21 dias, onde ocorre a aceitação total. Onde não há mais espaço, no absoluto, para a mínima dúvida, a mínima pessoa, a mínima esperança, a mínima data de um futuro. É nesse momento que podem reaparecer, uma última vez, os medos relativos à carne. O medo de desaparecer, o medo da falta, o medo da aniquilação total. Mas nesse momento, mesmo se isso os invadir, vocês irão se apreender, instantaneamente, de que não é senão um jogo que não tem qualquer legitimidade, nem qualquer existência. Porque, no mesmo momento, vocês irão se tornar o absoluto. O gozo, então, apertará o círculo, por assim dizer, nesse corpo efêmero, em seus pensamentos efêmeros. O que quer que vocês façam, vocês não poderão ignorar, de dia como de noite, na vigília como no sono, na turília como na não turília, que vocês são esta onda. Porque ela não lhes dará qualquer trégua, em momento algum. Vocês não poderão mais se desviar, façam o que fizer. E, aliás, quem pensaria, simplesmente, em se desviar deste gozo absoluto? Quem pensaria, somente, em querer parar a onda de vida? Quem pensaria apenas em se tornar de novo este efêmero, este corpo de sofrimento, este corpo de alimento? Quem pensaria em querer friar, ou em pensar em outra coisa senão na onda da vida? Exceto, é claro, aquele que olha com seu ego e que tem medo, porque ele duvida, porque ele não vê essa beleza. A onda da vida faz iluminar os últimos limites. Não há mais sombra, não há mais luz, vocês não podem ver nenhum, nem outro, pois, sendo unidade e absoluto, vocês são a totalidade de tudo isso. Não há mais jogo de sombra, luz, não há oposição entre o eu e o si. Há apenas poucas etapas que são vistas além de toda etapa. Então, o casamento místico lhes dá, efetivamente, a possibilidade, como muitas irmãs, estrelas, lhes disseram, de experimentar fenômenos místicos absolutamente inverossímeis, para aquele que está no limitado. Desde, é claro, a bilocação, eu diria mesmo a multilocação, hoje, isto é, estar presente por toda parte, em cada ser, em cada folha de grama, em todo lugar, e de cada tempo. Quaisquer que sejam os sintomas manifestando-se no corpo, sejam odores místicos, seja arrebatamento, no êxtase, por transverberação, não faz qualquer diferença, porque vocês ficam, permanentemente, estabelecidos no indizível. Esse corpo poderia ser dividido em dois, que não mudaria nada. Isso se tornou possível, hoje, pelo sacrifício de Cristo, além de toda a história, além de todo o personagem. Se, hoje, vocês viverem isso, se a onda da vida os percorrer e se tornar o que vocês são, então, vocês não poderão mais dizer, como Cristo, Eli lama sabachthani, meu Pai, por que me abandonaste? Porque não há qualquer abandono, exceto a crença em um abandono. Viver a onda da vida irá desembaraçá-los, definitivamente, de toda questão, de toda interrogação, de toda coisa fútil. Vocês não irão rejeitar nada, mas, como eu disse, a onda da vida é tal que, em vocês, ela é manifestação permanente deste gozo entusiástico. O que quer que vocês fizerem, o que quer que vocês disserem, vocês apenas poderão ser a testemunha indefectível deste absoluto. Tudo isso, vocês têm que viver. Vocês têm que ser, porque vocês o são e vocês o vivem. Este momento será, de qualquer maneira, vivido no momento final, por assim dizer. Mas vivê-lo agora, desde agora, irá permitir-lhes não ser afetado, em meio a qualquer efêmero, qualquer que seja este efêmero, independentemente do que muitos profetas chamaram-no de famoso juízo final de Apocalipse. Que, graças, eu os lembro, ao seu trabalho e ao nosso trabalho, juntos, reduziu o tempo. Ser onda da vida é não mais ser afetado. É não mais se colocar, tampouco, fora, já que vocês estão por toda parte e vocês são todo. Sem buscar, sem querer, sem exercício.
Seja o que for que lhes pedir esse corpo, como repouso ou como não repouso, vocês não poderão mais, nunca mais, dormir, vocês serão liberados, porque vocês serão viventes. Eis o que é o casamento místico, até o seu término. Mas lembre-se, assim que o estremecimento da onda da vida aparecer, não há nada mais a fazer do que ser, não há nada a pedir, não há nada a rezar. Gradualmente e à medida que o tempo e a intensidade aumentarem, na manifestação da onda da vida, gradualmente e à medida, vocês irão constatar que nada mais pode ser como antes, que tudo está transformado. Vocês são a onda da vida. Vocês são Cristo. Vocês são o Filho ardente do Sol, aquele que se tornou o Sol e a Terra, além de qualquer identidade, além de qualquer função, além de toda a presença. Naquele momento, vocês serão o testemunho vivo, como nós, estrelas, temos sido. E, é claro, como para algumas estrelas, isso acontece naturalmente. Não há nada a demonstrar. Não há nada a dizer. Há somente que testemunhar, dar o testemunho do absoluto, e nada mais. Este último absoluto da unidade reencontrado pelo casamento místico é uma liberdade. É a libertação total. Este é um momento em que nada mais pode existir senão este absoluto. É o momento em que nenhum estado de humor, ou nenhum estado particular pode interferir, porque o absoluto está além de qualquer interferência. Não há absolutamente nada que possa interferir. Obviamente, os tempos da instalação, que, como eu lhes disse, podem durar 21 dias, podem ser perturbadores para o ego, porque ele sabe que ele está morto, definitivamente. E mesmo se apaga, aí também, isso talvez seja desestabilizador. Como o que foi arduamente conquistado, com o suor da alma e da carne pode ser assim transfigurado, ele também. E ainda. Aliás, quando eu falo de viagem sem retorno, é que basta provar uma só vez, esta onda da vida, para nunca mais poder ser outra coisa senão ela. Mas é preciso vivê-la, é preciso sê-la. É preciso encarná-la para, justamente, transcender a encarnação. Não há qualquer fuga na onda da vida. Não há qualquer separação, qualquer divisão. Tudo é apenas êxtase, amor, absoluto. Assim, a vibração que eu trago, no nível da porta-unidade, tem, de alguma forma, permitido liberá-los da atração deste mundo. A fim de escapar, de algum modo, ao transcendente, ao eixo atração-visão. Para a onda da vida, eu lhes dei, há muito poucas semanas, uma série de condições prévias, nota. Intervenção de Gemma Galgani de 18 de fevereiro último. Estas são as últimas condições a cumprir, justamente, para ser, sem condições, se vocês ousarem rejeitar tudo que é efêmero. O que é efêmero? Um pensamento, esse corpo, que muda a cada dia, este mundo, que passa de ciclo em ciclo, de estação em estação, de milênio em milênio ou de milhões de anos em milhões de anos. Tudo isso, vocês não são. A onda da vida, então, irá aparecer, e ela irá apreender-se de vocês, na totalidade. Este caminho é um caminho sem retorno, que não é um caminho. Esta experiência está além de toda a experiência. Este estado está além de todo o estado, porque ele está, irremediavelmente, fora do âmbito deste mundo. E, no entanto, é sobre este mundo que lhes é oferecido vivê-lo. Lembrem-se. A onda da vida é a inteligência suprema de toda a vida. Vivendo este absoluto, nenhuma influência do efêmero, interior ou exterior, pode interagir. Vocês são a ação da graça em ação. Vocês são a verdade, vocês são a liberdade. E vocês são além de tudo que pode ser concebido aqui. A onda da vida, ou a onda do éter, é esta onda da graça. Ela não é mais luz, concebida como chegando em sua composição tripla. Ela não é mais esta carne, opaca e pesada, que deve ser transfigurada. Ela é a carne e a transfiguração. Ela é esse opaco que se tornou transparente. Além mesmo de toda ideia, de toda vontade, vocês são o que vocês são. O sem forma, o não ser, o absoluto, o indizível gozo da vida, além desta vida. Eu abro um espaço, em meio à onda da vida, para as questões que vocês podem querer colocar.
e a onda da vida ali irá responder. Pergunta: pode o absoluto ser considerado como pertencente à quinta dimensão? O absoluto, minha querida irmã, não pode pertencer a nada, exceto a si mesmo. Toda a vida, em qualquer dimensão, unificada ou não, é sustentada pelo absoluto. Sem absoluto, mesmo as palavras que eu emprego não poderiam existir, ou ser. Quando os arcanjos lhes dizem que o absoluto é sua essência e sua natureza, quando a onda da vida lhe diz, é a verdade. Lembre-se, este caminho é sem retorno. O absoluto está presente em qualquer forma, desde a carne, como no estado de ser. Não há mais separação. Se eu fosse mais abrupta, ao lhes dizer isso, não há nem dimensão, nem arcanjos, nem anciãos, nem fonte, nem eu, nem o si. No absoluto, não há senão o absoluto, não há senão a onda da vida. Todo o resto são apenas experiências temporárias e, portanto, por definição, efêmeras e, portanto, da mesma forma tão ilusórias quanto o corpo. Lembre-se, minha irmã, que eu me deixei trazer, muito além da estrela unidade, e que a onda do éter se exprime nessas palavras, além da palavra. Lembre-se também, vocês não são imagem alguma, não há, então, qualquer imagem a venerar ou adorar. Não há qualquer ser a venerar ou adorar. Há apenas que se casar. Pergunta: uma sensibilidade do eixo atração, visão, fígado, baço, é um sinal de transcendência ou de resistência? Ele permanecerá sensível enquanto a porta não for ultrapassada. Isso não é nem resistência, nem oposição, nem confrontação. É apenas para olhar, como um processo que não lhe diz respeito em nada, desenrolando-se no corpo, que não é você. Há que considerar que você não é o que vive isso, que você não é, tampouco, o que observa isso. Então, a onda da vida irá lhe percorrer. Eu especifico que o ser humano limitado, a partir do momento em que se manifesta um pesar, uma dor, um sofrimento, coloca-se sempre a questão de saber se é a luz que age, ou se é a resistência que se manifesta. Se vocês aceitarem que vocês não são nem a resistência, nem o trabalho da luz, porque essa é a sua natureza, então, a onda da vida irá percorrê-los. Lembre-se de que a onda da vida, que é a sua natureza, preenche absolutamente tudo. Eu lhes disse que quando o casamento místico é consumado, que a onda da vida estabeleceu sua permanência e sua imanência, naquele momento, vocês não têm mais perguntas, e esta é a estrita verdade. O tempo deste mundo não lhes concerne mais, mesmo se o tempo for especial. Vocês transcenderam o tempo, na totalidade, da mesma maneira que vocês transcenderam a ilusão de ser este corpo, esta pessoa, esta identidade. Vocês não são mais referidos, embora estando presente. A onda da vida, o manto azul da graça, é a única maneira de viver o absoluto. Pergunta: como se posiciona o fato de comungar com a fonte, comparado ao fato de viver a onda da vida? A comunhão com a fonte foi, até agora, uma radiação que eu qualificaria de descendente. Quer seja o Espírito Santo, quer seja a radiação do ultravioleta, quer seja o último componente adamantino da luz, ela veio até vocês pela cabeça. Isso dá a comunhão com a fonte. Mas a comunhão com a fonte não é ser a fonte, aí está toda a diferença. A onda da vida é uma energia que eu chamaria de ascendente. Não é somente o fogo da Kundalini, a onda da vida é a alquimia da água e do fogo primordial, que é realizado em vocês, o anotágeno primordial. E que dá, então, a viver outra coisa do que essa comunhão com a fonte. A comunhão com a fonte é um êxtase limitado. Isso foi chamado de um samadhi particular. Deixando-se contemplar e, de alguma forma, estabelecer um estado de comunhão, podendo assemelhar-se a um êxtase ou, em qualquer caso, uma alegria interior, a um sentimento de presença que é, efetivamente, já, em parte, indizível. Mas, ainda uma vez, assim que a onda de vida é vivida, não pode haver qualquer distinção entre o que você denomina, meu irmão, a fonte, comunhão. Porque, na verdade, quem comunga com a fonte? Antes da onda de vida, este pode ser o eu, este pode ser o si.
Após a onda de vida, não pode haver comunhão, a união, e há casamento. Antes, era apenas uma aproximação, os noivados, as núpcias celestes. A onda da vida é boda da luz. Evidentemente, enquanto a onda da vida não for desvendada, revelada, atualizada, pouco importam as palavras que vocês quiserem usar, restará sempre, naquele que viveu o encontro com o si, a necessidade de se autocontemplar, o que eu chamaria, o que foi chamado pela irmã Ivone Amada, de um narcisismo espiritual. A necessidade de se contemplar na luz, a necessidade de experimentar a alegria, de experimentar a leveza, de experimentar a presença. Mas tudo isso não é a onda da vida. Elas apenas são, essas manifestações, antecâmara saguão. Mas, como lhes disseram os arcanjos, era necessário construir algumas coisas antes de desconstruí-las. Viver a onda da vida e, finalmente, aceitar romper com a autocontemplação. O samadhi não é uma finalidade. A meditação não é uma finalidade. Este corpo não é tampouco. Sua vida, aqui, tampouco. A partir do momento em que vocês aceitarem que nada do que existe em meio ao efêmero, mesmo a revelação e a realização do si, não são senão etapas, então, vocês irão abrir a porta ao não si, isto é, a onda da vida. Em resumo, tudo o que é conhecido de suas experiências, tudo o que é conhecido de suas vidas, ou desta vida, tudo o que é conhecido da luz, deve dar lugar ao absoluto. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Meus irmãos muito queridos, minhas irmãs muito queridas, neste espaço e neste tempo, juntos, que a onda de vida se leve neste estado de união. Esta será minha despedida, e meu testemunho, e seu testemunho. Efusão vibratória. Mensagem atemporal.